Olha, nessa segunda-feira, em entrevista à TV Cultura, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, afirmou que o presidente Jair Bolsonaro não será perseguido nem protegido pela corte. O comentário foi a respeito do processo que corre no tribunal da possível cassação da chapa Bolsonaro-Mourão. E mais cedo, o presidente Jair Bolsonaro declarou que o judiciário começa a esticar a corda com um processo no TSE. Para falar mais sobre os desdobramentos desse caso, gentilmente nos atende a advogada do presidente Jair Bolsonaro, a doutora Karina Cufa. Tudo bem, doutora? Bem-vinda à Jovem Pan mais uma vez. Olá, tudo bem? Prazer, um ótimo dia para vocês e para todos os nossos ouvintes. Bom, e paralelamente a isso, o STF amanhã continua analisando a questão do inquérito das fake news. Eu pergunto para a senhora vem dizendo há muito tempo que o presidente Jair Bolsonaro não pode ser responsabilizado por absolutamente nada, já que são muitos os eleitores, são milhões de eleitores, e ele não tem controle sobre os eleitores. Mas alguns advogados contestam, dizendo que essa vitória dele teria sido influenciada por alguma postura ou por posturas de eleitores. Como é que a senhora rebate isso e o que a senhora espera dessa sequência do processo, não só no Supremo, mas também no TSE? Para contestar sempre vai ter gente, né? Mas a gente tem que avaliar uma questão de lógica e viabilidade. E esse é a análise que eu faço e o enquadramento que eu dou para as ações no TSE. Em primeiro lugar, tecnicamente, uma ação como essa, tanto quanto as outras ações de investigações judiciais eleitorais, elas nem deveriam prosperar e prosseguir. Elas deveriam ter sido arquivadas de imediato, dada a total irrelevância dos temas, ou pelo simples fato, no caso das ações que dizem sobre suspeitas de Caixa 2 para impulsionamento de WhatsApp, serem ações completamente infundadas, baseadas apenas numa matéria jornalística. Então, tecnicamente, a meu ver, o TSE deveria ter arquivado de plano essas ações e não dado aí margem para uma continuidade numa narrativa, uma narrativa sem sentido. E quando eu falo sobre a viabilidade prática e a impossibilidade do candidato à época, hoje presidente Jair Bolsonaro, ter condições de avaliar o ato dos seus eleitores, até uma criança de 6 anos vai concordar comigo que é impossível um candidato a qualquer cargo que seja ter condições de fiscalizar todos os atos dos seus eleitores. Então, eu tenho plena consciência que Jair Bolsonaro não cometeu nenhuma ilegalidade. E, digo mais, se porventura 1, 2, 3 de seus 57 milhões de eleitores tenha cometido um ato ilegal, ele não pode ser responsabilizado, porque é um ato impossível de se controlar. E mais, se a gente abre um precedente viabilizando que um presidente da República seja cassado por um ato de terceiro, imagine o precedente que a gente abre para as outras eleições. Vai ter uma máquina aí de opositores buscando viabilizar, né, a cassação o derrotado vai viabilizar a cassação do vencedor através, né, do chamado tapetão, ou seja, aquele que vislumbra que vai perder nas urnas, ele mesmo pratica o ato ilegal para depois imputar ao candidato. Então, não vejo aí a menor condição de cassação da chapa Jair Bolsonaro e Mourão. E, doutora, quais serão as linhas gerais, a estratégia da defesa? A defesa já foi apresentada, isso em 2018. Tem o artigo 97A da Lei 9.504 que fala que uma ação como essa tem que ser julgada num prazo de 1 ano. Já passou muito mais de 1 ano e a ação sequer teve o primeiro julgamento e agora pensam em reabrir a fase instrutória para coleta de novas provas que os autores lograram incompetentes em juntar durante mais de 1 ano e meio. Então, o que eu vejo disso? Primeiro, seria um ato que contraria a própria legislação, fazer uma reabertura de uma ação que até agora não apresentou nenhuma prova, nenhuma. Pelo contrário, né, se tem prova, tem contra os opositores, como é o depoimento de um funcionário da empresa que, inclusive, foi arrolado como testemunha
pelos próprios autores. E esse funcionário falou na CPMI da fake news que a empresa nunca foi contratada pela campanha do Jair Bolsonaro ou para fazer qualquer material positivo em relação à campanha ou negativo em favor de terceiros, mas foi contratado pela campanha do PT e também do MDB. Então, daí, assim, a gente só vê que tem prova contra os outros. O que eu vejo de tudo isso acompanhando a eleição, acompanhando as últimas ocorrências, é que desde a época da eleição foi uma construção de narrativas, porque o candidato Jair Bolsonaro, hoje presidente, foi o mais atacado na época das eleições, continua hoje como presidente da República sendo atacado com fake news. Nós temos aí um material gigantesco de pessoas que nas redes sociais pedem a morte dele e dos familiares, que o acusam de fatos inverídicos. O que acontece é que o presidente, sempre respaldado na liberdade de expressão, na liberdade de imprensa, e é uma coisa que ele fala quando eu tenho conversas com ele a respeito disso, pedindo para que, olha, aqui teve um exagero de uma determinada pessoa, né, citando violência, pedindo que, né, ontem a gente entrou com uma ação em favor do Eduardo Bolsonaro, que um youtuber, ele fez ameaças gravíssimas, né, inclusive em relação à vida do Eduardo, dos seus familiares, né, pedindo a morte, incitando a violência, incitando o crime, e nós entramos com uma ação. Mas o que aconteceu? O presidente, ele sempre teve uma postura pacífica em relação a judicializar esse tipo de demanda, porque ele entende que tem que ter liberdade de expressão. Só que o que acontece? A gente tem uma linha muito tênue, mas uma linha que não pode ser avançada. Quando você fala de liberdade de expressão, claro, a pessoa pode falar o que bem entender, mas ela tem que saber que a partir do que ela fala, ela tem que ser responsabilizada na esfera civil, criminal, eleitoral, se envolver aí atos de eleição. O que não pode ocorrer é uma censura, ou seja, impedir que o cidadão possa se pronunciar em relação a qualquer pensamento que tenha. E isso que o presidente vem. Agora eu acho que a gente está num momento delicado, que sim, o presidente vai ter que tomar iniciativas, como tomou essa semana, contra uma charge absurda, né, relacionando o presidente ao nazismo, o presidente que respeita a comunidade judaica, que tem o respeito de Israel. Eu sei porque eu estive lá, vi quanto os cidadãos gostam do Jair Bolsonaro, eu vi imagens, vi fotos de pessoas que são lá de Israel. Então, é inadmissível que tente ligar o presidente ao nazismo, é inadmissível que tente criar narrativas aí para desconstruir a imagem do presidente. Então, agora é mais do que o momento dele não é nem atacar judicialmente, mas sim se defender, entrando com ações, tomando medidas para que não sejam plantadas essas narrativas e acontece o que a gente está vendo acontecer. Doutora. Essa ação das fake news, essa ação foi uma narrativa criada já na eleição, ele foi extremamente atacado, mas nunca se colocou como vítima. E aí, os candidatos do PT se colocaram como vítimas, vieram com essas narrativas, veio uma matéria da imprensa, e aí surgiu uma ação esdrúxula que está aí dando todo esse pano de manga para discutir, para questionar, que não deveria nem sequer ter prosperado. Desculpa por ter me alongado. Não, imagina. Doutora Karina Cuffe, advogada do presidente da República, Jair Bolsonaro, pergunta agora de José Maria Trindade de Brasília. Zé Maria. Pois é, o que me assusta é que nós temos uma justiça eleitoral, com seus palácios, excesso de funcionários, 7 bilhões de reais em orçamento para esse ano, e não dá conta de julgar, de fazer os julgamentos. A impressão que fica é, diante de uma justiça eleitoral, que poucos países têm, né, no momento da diplomação, todos os processos estão encerrados. E veja bem que não é um processo contra o presidente, né? São 8, se não me engano, 8 processos. Tem um de uma página de mulheres, enfim, são 8 processos. Esse atraso todo acaba provocando uma instabilidade política e uma instabilidade jurídica.
Eu queria perguntar ao doutor exatamente sobre isso, né? Sobre esse argumento, quer dizer, a justiça eleitoral sempre tem os presidentes nas mãos, se continuar assim, né? Maria, eu faria as suas palavras as minhas. Exatamente essa situação. A gente tem um tribunal que tem uma estrutura enorme, tem funcionários altamente qualificados, tem os nossos ministros que têm total condições, e não é aceitável que um processo como esse, com a fase de instrução já avançada, já se buscou vários meios de prova, se cria a narrativa, parece que querem, o que se ganha mantendo esse processo tramitando? Ninguém ganha, porque a gente vê uma instabilidade à democracia, e eu lamento isso muito como cidadã, porque nós temos uma democracia jovem, nós temos um país que recentemente, né, teve uma presidente empichada, teve um ex-presidente preso. Nós não podemos admitir que haja assim, mais instabilidade no país. Se Jair Bolsonaro foi eleito e não agrada outra parte da população, espere o mandato terminar para ver se nas urnas ele novamente vai ser reeleito ou não. Agora, ter ações que ficam assim, a todo tempo ameaçando a cassação de uma chapa, porque é isso que os autores pleiteiam, não tem sentido ficar por tanto tempo assim uma ação tramitando, sendo que a própria lei diz que a ação tem que tramitar em 1 ano. Para fechar, Rodrigo Constantino. Doutora, bom dia. Essa questão do TSE realmente tem todo o cheiro de abuso, né, até de golpismo, mas quando tivemos uma operação muito questionável também na casa, que mandou a Polícia Federal na casa de apoiadores do presidente às 6 da manhã, o presidente fez um desabafo ali e falou, acabou, né? E hoje nós estamos vendo mais uma operação, não poupa nem a imunidade parlamentar, não poupa jornalismo. Eu quero só lembrar aqui que quando o Glenn Advogados também. O advogado, quando o Glenn Greenwald é ligado ao Intercept, com aquela história dos hackeamentos que envolveram autoridades e tudo, ele foi protegido pelo Supremo, né? Não puderam apreender os materiais porque ele era um jornalista. Então, a pergunta que eu faço é a seguinte: o que o presidente pode fazer do ponto de vista jurídico, institucional, para reagir a isso e não tornar aquele acabou numa simples bravata? O que estamos vendo hoje parece assustador para quem não está cego de ódio pelo governo. Bom, Rodrigo, primeiramente eu queria até parabenizar você pelo jornalismo. Eu te acompanho no Twitter e curto tudo. Em relação às medidas que o presidente pode tomar, tem várias medidas. Na verdade, desde a época da eleição, e eu lembro quando teve a primeira medida, eu conversei com o Gustavo Bebiano, que faleceu, mas enfim, na época eu tinha uma equipe jurídica, eu me reportava as demandas a ele. Eu cheguei a pedir para propor algumas ações, justamente porque a gente deslumbrava que aí poderia ter uns problemas futuros, criando essa narrativa aí de fake news, de vitimização da oposição, quando de fato o que ocorreu foi o contrário. Existe sim uma máquina do PT que não é de hoje, já teve operação em relação a isso, envolvendo outras campanhas em outras eleições, com disparos de WhatsApp. A própria candidata Marina Silva já se colocou como primeira vítima do PT em relação a fake news. Então a gente sabia, né, até pela experiência na área eleitoral, onde isso ia dar, mas infelizmente na época eu não consegui entrar com essas ações, não foi autorizado, né, pelo coordenador da campanha. E hoje o que a gente precisa fazer? É justamente isso, começar a judicializar todos esses problemas. A gente tem um levantamento, estamos com um sistema no escritório, fazendo levantamento de todas as postagens negativas em relação ao presidente. Vamos preparar esse material, encaminhar isso à Advocacia Geral da União, ao Ministério da Justiça, para ver aí a competência deles em relação a isso, o que deve entrar, o que não deve. Quando for alguma coisa relacionada à esfera
pessoal, é o meu escritório que faz a defesa e a gente vai tomar as medidas, mas eu acho que o que deve ser feito é justamente isso, é buscar judicializar, né, para impedir a criação de narrativas e para ser justamente uma proteção. Ontem o presidente recebeu uma crítica falando que seria um absurdo ele ter questionado, foi uma crítica de uma jornalista, que seria absurdo ele ter questionado uma charge, né, que isso não é democracia. Eu acho que as pessoas estão confundindo conceitos do que é democracia, né? A democracia nada mais é do que o poder que emana do povo. Temos que respeitar, sim, as instituições. Eu sou contra qualquer ato que não respeite a instituição, e quando a gente fala em instituições, são todas, inclusive em relação a pessoas que queimaram a bandeira do Brasil, a bandeira oficial, né, que estava lá no Palácio do Planalto, jogaram tinta no Palácio do Planalto. Então, todos esses atos de ataques às instituições devem ser, sim, investigados, mas deve, sim, se pensar em dar a liberdade do cidadão, e o cidadão ter direito à livre manifestação, desde que pacífica. Então, a gente vê, assim, confusões de conceitos do que é democracia, o que é liberdade de expressão, né, e o que é censura, o que é ato ditatorial. Então, assim, está tudo muito confundido e as pessoas levantam a bandeira, eu sou a favor da democracia, e ao mesmo tempo, né, tem aquele grupo Antifas que ataca, né, fala que se for preciso usar violência, a força vai usar. Isso não é democracia, isso é crime, isso tem que ser apurado. Doutora Karina Cufa, advogada do presidente da República, Jair Bolsonaro, obrigado por atender a Jovem Pan mais uma vez. Até a próxima. Muito obrigada, um ótimo dia a todos. Obrigado.